Olá, meu nome é Letícia, sou estudante de biomedicina da UFO. Eu vou falar um pouquinho sobre exoplanetas e bioassinaturas, né, o que são e como detectar. Começando com os exoplanetas, eles são planetas que estão presentes fora do nosso sistema solar, que podem ou não estar orbitando outra estrela. Já foram encontrados muitos exoplanetas, mais de 4.000 até o momento, e eles são classificados em 7 grandes categorias, que são Júpiteres quentes, Netunos quentes, Júpiteres frios, superjúpiteres, superterras, exoterras e pontos livres flutuantes. Eu vou falar um pouquinho de cada um agora. Começando com os Júpiteres quentes, eles representam 40% dos exoplanetas encontrados até o momento. São gasosos, predominantemente constituídos por hidrogênio e hélio. São quentes e massivos, quentes por conta da localidade em que eles estão localizados bem próximo da estrela hospedeira, consequentemente eles recebem, né, grande quantidade de radiação e energia, e com isso eles têm uma temperatura um pouco mais elevada. A distância até a estrela hospedeira é inferior à distância da Terra ao Sol, então eles estariam localizados mais ou menos ali onde estaria Mercúrio e Vênus, e eles são massivos. A massa deles podem variar de 1 até 13 vezes a massa de Júpiter. Os Netunos quentes, eles são similares aos Júpiteres quentes, mas diferem em relação à massa. Eles possuem uma massa menor, em ordem de 5 vezes menor do que a massa de Júpiter, então eles têm uma massa bem parecida com a massa de Urano, Netuno, aqui do nosso sistema solar. E um fator muito interessante, né, um caso muito interessante foi desse planeta aqui. Ele foi encontrada atmosfera nesse planeta. O normal é você não encontrar atmosfera em Netunos quentes ou Júpiteres quentes, justamente por eles estarem bem próximos à estrela hospedeira, eles recebem, né, grande quantidade de energia vindas dos ventos solares que acabam por varrer a atmosfera desses planetas, mas nesse caso em específico foi encontrada atmosfera nesse Netuno quente em específico. E uma das explicações seria que é porque eles possuem nuvens na sua superfície, e consequentemente essas nuvens dissipavam essa energia, e aí foi possível, né, ter a continuidade da atmosfera nesse planeta. Os Júpiteres frios, eles representam 30% dos exoplanetas encontrados, possuem a massa da mesma magnitude dos Júpiteres quentes, mas eles estão localizados mais longe da estrela hospedeira e por isso recebem esse nome de frios. Eles distam da estrela hospedeira 2 vezes a distância da Terra ao Sol, e por eles estarem um pouco mais longe, eles recebem menos energia, consequentemente a temperatura deles são um pouco mais amena. Os superjúpiteres são intermediários entre os Júpiteres quentes e frios, ou seja, eles não estão nem tão próximos da estrela hospedeira, mas também nem tão longe. E eles têm uma massa relativamente maior do que a massa dos outros planetas que eu falei anteriormente, porque a massa desse tipo de planetas variam de 5 até 13 vezes a massa de Júpiter, enquanto Júpiteres quentes e frios variam de 1 a 13. Agora falando sobre os planetas rochosos, antes eu estava falando apenas dos planetas gasosos, as superterras, eles têm uma massa que varia entre 1,5 e 10 vezes a massa da Terra. Eles podem estar localizados em qualquer lugar, tanto próximo da estrela hospedeira quanto longe. As exoterras são similares à Terra em relação à massa. A massa deles varia entre meio e uma massa terrestre. As exoterras que distam da estrela hospedeira o suficiente para possuir água líquida são classificados como Goldilocks. E esses Goldilocks, quando reúnem todos os requisitos para a vida humana, são chamados de Twin Earth. E que seriam esses requisitos para a vida humana? A similaridade, né, da estrela hospedeira com o Sol, se esses planetas têm satélites, se tem um campo magnético, qual que é a composição atmosférica e diversos outros fatores, né, que eles levam em consideração para poder classificar um planeta como Twin Earth. Eu vou falar um pouquinho aqui desse planeta, na verdade não é planeta, mas desse corpo celeste bem interessante, que foi descoberto em junho desse ano, que é o COI 456.04. Esse corpo celeste, por que eu não estou falando que é um planeta? Porque é preciso de 99% de chance de um corpo celeste ser classificado como planeta para poder
você falar se ele realmente é um planeta, e ele possui apenas 85% de chance de ser. Então, por isso que ele ainda não é classificado como planeta. Ele orbita Kepler-160, que é uma anã vermelha. Essa anã vermelha ela é bem interessante porque ela é bem parecida com o Sol em relação à temperatura e à massa. A temperatura é de 5.000 graus Celsius, apenas 300 graus Celsius a mais do que o Sol. E a massa é 1,1 vezes a massa do Sol, então realmente é bem parecido. Em relação a esse corpo celeste, né, o COI, ele tem um raio bem parecido com o da Terra, o raio é de 1,9 do raio terrestre. Ele tem um período orbital bem parecido também, que é de 378 dias. E ele recebe 93% da energia que a Terra recebe. Então, é um ótimo candidato de um planeta que poderia ser, talvez, classificado como Twin Earth. E, entretanto, como é preciso de mais estudos para avaliar esse planeta, em 2026 vai ser lançada a missão espacial Plato, da Agência Espacial Europeia, que tem como objetivo estudar a atmosfera desse planeta, caso seja realmente um planeta, e também estudar outros planetas bem parecidos com a Terra, por exemplo, planetas que estão na zona habitável e planetas que orbitam estrelas bem parecidas com o Sol. Por último, falando sobre os pontos livres flutuantes, são exoplanetas não associados a estrelas hospedeiras. Eles são formados de forma normal, igual todo planeta, só que por interações gravitacionais que podem ser feitas ou por estrelas que passaram perto deles, ou por planetas maiores, eles acabaram perdendo a atração gravitacional que tinham com sua estrela hospedeira e foram vagando pelo universo. Estudos já mostram que existem mais de 2 vezes pontos livres flutuantes do que estrelas na nossa galáxia, então eles são bem frequentes, né, bem comuns. Agora falar um pouquinho sobre zonas habitáveis. Primeiro, para falar, né, é preciso falar da zona habitável galáctica, que é a região em torno da galáxia que você tem maior propensão de encontrar planetas rochosos. O primeiro fator a ser observado, né, é que o sistema planetário ele precisa permanecer a uma distância razoável do conturbado centro galáctico, por ser uma região de intensa formação de estrelas, atividade de supernovas, emissão de raios gamas e perturbações gravitacionais. E o segundo fator que é preciso levar em consideração é que as estrelas não podem estar muito afastadas do centro, por ser uma região de baixa metalicidade. E o que é a metalicidade? É justamente os compostos químicos que formam os planetas rochosos. São titânio, silício, ferro, magnésio, carbono, etc. Então, nessas regiões você tem pouca quantidade desses compostos, consequentemente você vai ter mais quantidade de planetas gasosos do que rochosos nessa região. Com isso, a estimativa é de um raio de 7 a 9 kpc em torno do centro da galáxia, né, que é essa região aqui, e o nosso Sol está por aqui. Agora falando sobre zona habitável circunstelar, é a região ao redor de uma estrela com temperaturas favoráveis à presença de água líquida. E essa zona habitável circunstelar varia com o tipo de estrela. Existe uma classificação para os tipos de estrela, que é essa daqui, né? E essas primeiras são aquelas mais quentes e essas últimas são as mais frias. Nas estrelas mais quentes, você tem uma zona habitável um pouco mais longe. Por quê? Porque os planetas que estão localizados mais próximos da estrela podem nem ter atmosfera por conta dos ventos solares, como eu já falei anteriormente. Ou então, se tiver atmosfera e estiver água na sua superfície, essa água não estaria no estado líquido, mas sim no estado gasoso. Em contrapartida, essas estrelas mais frias possuem uma zona habitável circunstelar mais próxima do planeta, porque em regiões mais longe, caso o planeta tenha água na sua superfície, ela estaria no estado sólido. E o importante, né, é que a gente sabe que o estado da água que realmente pode ter vida, da forma que conhecemos, claro, seria no estado líquido, então por isso que é sempre importante observar essas diferenças da zona habitável de cada estrela. Agora falando sobre os fatores planetários e astronômicos que vão ditar se um planeta ele é possível de habitar vida ou não.
Em relação aos fatores planetários, o primeiro é a massa e densidade, que vão influenciar na composição atmosférica, determinando a perda ou retenção de materiais voláteis. A atmosfera está relacionada ao balanço de energia, então quanto de energia vai ser captada por um planeta e quanto que vai ser dissipada de volta para o espaço, bem como saber se essa atmosfera é substancial, ou seja, se ela é espessa e contém os gases do efeito estufa, e também a composição atmosférica do planeta, né? Se tem ali compostos químicos que são passíveis de abrigar vida. As placas tectônicas, que estão relacionadas à reciclagem de substâncias, em especial o CO2, durante um movimento de subducção, que são quando duas placas tectônicas se chocam e uma delas se dirige ao centro da Terra. Ali embaixo a gente tem um grande depósito de CO2, serão levados para o manto terrestre. Durante atividades, né, de vulcões e de fontes hidrotermais, esse CO2 é devolvido para a atmosfera novamente, fechando assim um ciclo de carbono. Além disso, as placas tectônicas, elas estão intimamente relacionadas com a formação do campo magnético. O campo magnético ele é formado, né, por movimentos de convecção do níquel e ferro no núcleo da Terra, quer dizer, e esses movimentos de convecção só são possíveis por conta da diferença de temperatura entre o manto terrestre e a crosta terrestre, e essas diferenças de temperaturas são formadas graças às placas tectônicas. Já que eu estou falando agora, né, do campo magnético, eu chego no quarto ponto dos fatores planetários, que o campo magnético tem por função proteger contra a radiação solar e os fluxos de plasma. A gente sabe, né, que os ventos solares, eles possuem diversas partículas subatômicas energizáveis, que se porventura tivessem contato com a atmosfera, acabaria varrendo essa atmosfera. E esse campo magnético justamente vai desviar essas partículas subatômicas e evitar os grandes problemas que poderiam ocorrer caso não houvesse esse campo magnético e possivelmente a vida que conhecemos nem existiria. Agora, os fatores astronômicos, a gente tem 4 também, né? O primeiro é o tipo de estrela, que vai ditar a distância adequada para a existência de água líquida na superfície, como falei anteriormente. Rotação, que está relacionado com a intensidade do campo magnético do planeta. A presença de satélite, que interfere na regulação do clima do planeta, né? A Lua, ela tem grandes influências nas marés, na pluviosidade, no eixo e na rotação terrestre. E os impactos que podem afetar positiva ou negativamente a habitabilidade. Positiva porque já foram encontrados asteroides que possuíam, né, na sua composição, na sua superfície, aminoácidos, nucleobases, riboses do tipo açúcar e do tipo ribose. Que se porventura esse tipo de asteroide choca com um planeta possivelmente habitável, né, no futuro distante pode vir a desenvolver vida. E negativamente, como a gente sabe, o caso, né, do asteroide que acabou chocando com a Terra e dizimou, né, extinguiu os dinossauros lá no México. Caiu na região do México e extinguiu os dinossauros. Agora falando sobre a detecção de exoplanetas, existem cinco principais formas de detecção. Eu falei só das principais, porque senão eu iria me estender bastante. A primeira é a velocidade radial, método de trânsito, microlentes, imagem direta e astrometria. Velocidade radial, a velocidade radial é a velocidade com que uma estrela ela se afasta e se aproxima de um observador aqui na Terra. As estrelas se movimentam ao redor do seu centro de massa. Entretanto, quando você tem um planeta orbitando aquela estrela, você tem interferência na posição do centro de massa do sistema, então tanto a estrela quanto o planeta vão estar orbitando um centro de massa em comum. E essa alteração na posição da estrela, né, ou se aproximando ou se distanciando da gente, é observada através do efeito Doppler, que detecta os desvios das linhas espectrais para o azul ou para o vermelho. Aqui eu coloquei esse GIF para melhor representação. E aqui eu coloquei esses 3 espectros. O primeiro seria no referencial repouso, então seria aquela estrela que não tem nenhum planeta orbitando. E ela sempre vai ter esse tipo de espectro. Quando a estrela se afasta,
de nós, você tem um desvio para o vermelho e quando ela se aproxima tem um desvio para o azul. E essas detecções, né, as alterações dos desvios espectrais são observadas através desse efeito Doppler. As vantagens e desvantagens desse método. As vantagens é que você pode medir a velocidade da estrela em torno do centro de massa do sistema, medir a distância do exoplaneta à estrela. Desvantagem é que você fornece apenas a estimativa da massa mínima do planeta e não a massa real. E é um método de difícil detecção de planetas pequenos e que se localizam longe da estrela hospedeira. Quanto maior é o planeta mais próximo, maior vai ser aquelas alterações dos desvios espectrais da estrela. Quanto menor e mais longe, menor vai ser essa alteração e, consequentemente, mais difícil vai ser de detectar. O método de trânsito é quando um exoplaneta passa na frente da sua estrela hospedeira e causa uma diminuição da luminosidade estelar, como observado aqui, nesse GIF. Entretanto, sabemos que outros corpos celestes podem passar na frente de uma estrela e não necessariamente ser um planeta. Por isso, é preciso de pelo menos 3 trânsitos separados pelo mesmo intervalo de tempo para ter como autêntico ali que se trata realmente de um planeta e não de outro corpo celeste. A vantagem desse método é que você pode medir o período orbital, o diâmetro e a composição atmosférica do planeta. Em relação à composição atmosférica, eu vou falar posteriormente. E, juntando a velocidade radial e o método de trânsito, você consegue aferir a densidade do planeta, classificá-lo como gasoso ou rochoso. Desvantagem é que é necessário que haja um alinhamento entre a Terra, Sol e exoplaneta. O exoplaneta ele precisa estar mais ou menos a 90 graus em relação ao plano celeste para ser possível de observar aqui na Terra. E o planeta ele pode levar meses ou anos para completar a sua órbita, fazendo com que os estudos de autenticidade demorem. Agora, o método de microlentes, ele tem como princípio a teoria da relatividade de Einstein, que fala que o trajeto da luz é alterado quando essa interage com a curva do espaço-tempo gerado pela massa de objeto. Então, por exemplo, você tem aqui uma estrela e que você tem um outro corpo celeste, uma outra estrela, por exemplo. Essa estrela da frente, ela causa, né, uma curvatura do espaço-tempo e quando a luz dessa estrela de trás entra em contato com a curvatura do espaço-tempo dessa estrela da frente, você acaba tendo alterações na imagem quando observada aqui na Terra. Então, os campos gravitacionais do planeta e da sua estrela hospedeira, a gente forma a amplificar a luz de uma estrela distante que esteja no fundo do céu. E para melhor exemplificar esse tipo de método, vou falar a diferença entre lentes gravitacionais e microlentes. As lentes gravitacionais é quando você tem uma estrela aqui atrás e na frente você tem um corpo celeste muito massivo, por exemplo, galáxias ou buracos negros. E aí, quando você tem, né, esse corpo massivo passando na frente dessa estrela atrás, você tem duas alterações. Ou forma-se o anel de Einstein, como nessa primeira imagem, ou a cruz de Einstein, que é essa segunda imagem. Já o caso de microlentes, ele é um subtipo, né, de lentes gravitacionais, e no caso seria uma estrela, um sistema planetário passando na frente de outra estrela. Com isso, você não tem a formação de anel de Einstein, nem a cruz de Einstein, você tem apenas a amplificação da luz da estrela atrás, como mostrado aqui nesse GIF. Esse primeiro pico, né, de luminosidade é quando o planeta passa na frente da estrela, e o segundo pico é quando é a estrela passando na frente daquela estrela. Por isso você tem 2 picos de luminosidade da estrela que está lá atrás. As vantagens é que a detecção de exoplanetas de pouca massa e que orbitam em distâncias grandes da sua estrela hospedeira, então não é um método que depende da massa nem da distância do planeta à estrela. E é possível também observar exoplanetas flutuantes, no caso não seria observado 2 picos de luminosidade, mas apenas um. Desvantagem é que é impossível a repetição do experimento devido às diferentes condições de alinhamento entre os corpos. Agora, o método de imagem direta é literalmente tirar uma foto, né, do sistema planetário, do planeta em si. Sabemos que as estrelas, elas têm muita luminosidade e, consequentemente, elas acabam impedindo a observação de outros corpos celestes que estão em sua volta. Por isso é utilizado um coronógrafo, que é um tipo de telescópio
que bloqueia a luz emitida pela estrela. Com isso fica mais fácil de observar esses outros corpos celestes aqui nas proximidades da estrela em questão. E essas observações podem ser feitas tanto em luz visível quanto em raios infravermelhos. Em relação às vantagens e desvantagens. Vantagem é que é menos sujeita a falsos positivos, porque você está literalmente tirando uma foto. E você pode observar, né, e analisar a atmosfera do exoplaneta através das linhas espectrais do espectro de luz visível ou pela análise térmica feita no infravermelho. Desvantagem é que funciona melhor para planetas grandes e que orbitam a uma grande distância de suas estrelas. Por último, agora falando sobre a astrometria. Elas é um método bem complicado de medições precisas da posição da estrela no céu, utilizando como referencial outras galáxias ou outras estrelas no céu. E quando você tem um planeta ali orbitando aquela estrela, você consegue observar mudanças na posição da estrela conforme ela oscila em torno do centro de massa. Então, um método um pouco parecido com velocidade radial, só que esse método é bem mais complicado porque você faz medições angulares precisas da posição daquela estrela no céu. Esse GIF aqui é bem interessante, né? O normal de uma estrela que não tem um planeta orbitando ela estar movimentando-se em linha reta, mas, né, como você tem esse planeta orbitando essa estrela, ela acaba tendo, né, essas pequenas ondulações. Vantagem é que mede o valor preciso da massa do planeta e não somente a massa mínima, como no caso velocidade radial. A desvantagem é que é uma técnica de extrema precisão. Só foram detectados 2 exoplanetas até o momento com esse tipo de método. Aqui eu coloquei um catálogo interativo de exoplanetas, que é um site bem interessante, em que eles sempre postam, né, os novos planetas encontrados, quais foram os métodos utilizados para encontrá-los, bem como também informações desse planeta, por exemplo, a massa, o raio, o período orbital, a data de descoberta e as atualizações desse planeta. Por exemplo, nesse primeiro, a descoberta foi em 2008, mais atualização em 2020. Né, com o desenvolvimento de novas tecnologias, você consegue fazer aferições mais precisas desses planetas e, consequentemente, sempre tem atualizações lá. Então, quem tiver interesse, eu super recomendo. Por último, agora falando sobre bioassinaturas. Bioassinaturas são elementos que só podem ser gerados por seres vivos. Podem ser fósseis, matérias orgânicas ou inorgânicas. Aqui eu coloquei os 4 principais, né, as 4 principais bioassinaturas que os astrobiólogos procuram quando acham um exoplaneta de interesse. Primeiro é o CO2, que além de ser resultante de atividade biológica, a sua presença na atmosfera contribui para o efeito estufa, e sabemos que o efeito estufa é extremamente importante, porque ele evita com que a temperatura da Terra seja bem menor do que é atualmente. O oxigênio, né, devido à extrema reatividade, só pode ser encontrado em altas concentrações através de um ciclo ativo, e esse ciclo ativo é feito pela respiração das plantas e cianobactérias. O ozônio, que é formado devido à alta concentração de oxigênio liberado na atmosfera, que reage com radiação ultravioleta em grandes altitudes. E por último, o metano, que pode ter origem de atividade vulcânica e processos digestivos dos animais, e como o oxigênio, ele também só é formado se você tiver um ciclo ativo. A primeira forma de detecção de bioassinaturas é in situ, que é quando você envia sondas para outros planetas. Essas sondas elas vão perfurar o solo e colher amostras desse solo e analisar no laboratório interno através do espectro eletromagnético. Geralmente tem um retorno das amostras para a Terra para serem melhor avaliadas em laboratórios aqui, mas é um método que é restrito ao sistema solar, porque ainda a gente não tem tecnologia suficiente para enviar sondas para outros planetas, né, fora do sistema solar, bem como ter o retorno dessas amostras. Tem como princípio o método de trânsito que eu falei anteriormente, né, que é quando o planeta passa na frente da estrela. Você sabendo do espectro da estrela e comparando com o espectro durante o método de trânsito, você consegue ver essas linhas pretas, que são as linhas de absorção, então, são aqueles compostos, aqueles comprimentos de onda que o planeta absorveu. Você sabendo qual comprimento de onda e ser relacionado a qual composto químico, você consegue determinar qual que é
a composição atmosférica do planeta em questão. E por último, o SET, né, que é um projeto que eles buscam por vida extraterrestre inteligente, utilizando radiotelescópios que detectam emissões de rádio vindo de fora do sistema solar, e essas emissões de rádio são um sinal de banda estreita. Esse sinal de banda estreita ele não é feito de forma natural, apenas artificial. Então, no momento em que eles acharem esse tipo de sinal, eles possivelmente podem concluir que trata-se, né, de uma vida inteligente. Mas, infelizmente, até o momento não foi encontrado nenhum desse sinal de banda estreita. Entretanto, né, as pesquisas continuam. E é isso. Muito obrigada.